Você é daquelas pessoas que odeiam maquiagem? Seja você homem ou mulher? O meu marido, por exemplo, odiava, não gostava. Você acha artificial uma maquiagem que deixa a gente com um olhão preto ou com um bocão vermelhão? Mesmo assim, existem coisas que você gostaria de corrigir no seu rosto ou mesmo no seu corpo, como uma tatuagem, ou manchas de sol, manchas de gravidez, chamadas de melasma, espinhas. Há 2 semanas a gente viu como a gente pode corrigir sobrancelhas, um nariz meio tortinho, bochechas muito grandes, bigode chinês, buraquinhos no rosto, barba com falhas. E hoje a gente vai ver um assunto que mostra que maquiagem não é só coisa de mulher, não. Por exemplo, imagine que você é homem, você é noivo e justo no dia do seu casamento você acorda com uma espinha enorme no meio do seu rosto. Ou você vai em um evento muito formal e que você desejaria muito esconder uma tatuagem que você fez no seu braço ou na sua perna. Se você pensar nessas coisas, você vai ver que maquiagem é muito mais do que colorir o rosto. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? A gente já viu há 2 semanas que o livro de Provérbios, no capítulo 15, tem 2 versículos que são bastante significativos, que são os versos 13 e 15. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Existe uma correspondência entre o que a gente sente no coração e o que a gente mostra no nosso rosto. E existe uma correspondência entre o que a gente vê no nosso rosto e o que a gente sente no nosso coração também. Então, se você ficar satisfeito com o que você está vendo no espelho, você vai se sentir mais autoconfiante, mais relaxado, mais leve, mais alegre. E a gente já viu há 2 semanas que, apesar da gente ter sido feito de uma forma maravilhosa por Deus, a própria vida vai fazendo com que coisas ruins acabem tirando um pouco desse brilho. É sol demais, ou gravidez, ou problemas hormonais que causam manchas no nosso rosto. A adolescência pode trazer espinhas ou acne. As preocupações ou mesmo uma predisposição genética podem fazer com que a gente fique com olheiras muito escuras e fundas. As tatuagens da juventude muitas vezes são acompanhadas de arrependimento posterior. Quem tem dinheiro faz tratamentos estéticos, cirurgias, e quem não tem? Não precisa viver infeliz e com baixa autoestima, não. Visualmente, a maioria desses problemas pode ser corrigida, ou pelo menos diminuída bastante. Como a gente pode mudar? Lembra que há 2 semanas a gente viu que a manipulação de cores pode fazer maravilhas pelo nosso rosto? Existem também produtos que fazem manipulação de cores para fazer com que esses problemas específicos, como melasma, ou espinhas, ou tatuagens, possam ser disfarçados também. São os chamados corretivos coloridos ou corretores. A Colus tem essa linha de produtos, são baratos, não são caros, e vem um kit com 5 cores: salmão, lilás, verde, amarelo e bege. A Kryolan também tem esse tipo de produto. Para quem não conhece, essa é uma marca alemã caríssima, inclusive é usada pelos artistas do Cirque du Soleil, mas é a melhor do mundo. Eles têm corretivos de várias cores, várias tonalidades de pele, e tem os corretores também nessas cores de que eu falei. Para que servem essas cores todas? Para neutralizar a cor daquilo que você está querendo cobrir. Isso se chama camuflagem. E depois que você neutraliza essa cor, você vai precisar cobrir para ficar com cor de pele. Essa cobertura posterior você faz com base ou com corretivo, mas o corretivo costuma ser mais potente do que a base. E se for o da Kryolan, é mais potente ainda. Vamos ver então primeiro a camuflagem, tá certo? Para entender como você pode fazer essa camuflagem ou neutralização, você precisa saber um pouquinho a respeito de teoria das cores. Existem as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. A partir dessas cores você consegue as cores secundárias pela combinação delas. Por exemplo, vermelho com amarelo dá laranja, amarelo com azul dá verde, azul com vermelho dá roxo ou lilás. E a cada cor primária corresponde uma cor secundária que é o seu oposto, equivalente à mistura das outras 2 primárias. Então, o vermelho vai ser o oposto do verde, que é a mistura do amarelo com azul. O amarelo vai ser o oposto do roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. E o azul vai ser o oposto do laranja, que é a mistura do
mistura o vermelho com o amarelo. Para a gente fazer a neutralização, a gente usa a cor complementar daquela que a gente quer cobrir. Vamos ver então, por exemplo, uma espinha. Qual é a cor predominante? Vermelho. Você vai cobrir então com o quê? Verde, que é a cor complementar. Se você tiver uma olheira bem arroxeada, com o que você vai cobrir? Você vai cobrir com um amarelo ou uma cor meio alaranjada, que são as cores que complementam o roxo ou lilás. Se as suas olheiras já forem esverdeadas, ou se você tiver uma batida, uma pancada, que ficou aquela marca meio verde, você vai cobrir com o salmão, que é a cor complementar. E se você quiser cobrir uma tatuagem? A tatuagem pode ser colorida ou ela pode ser feita toda em preto. Você já reparou que depois de um tempo a tatuagem preta fica esverdeada? Então, se você tiver uma tatuagem sem cor nenhuma, só preto, você vai usar o corretor salmão para cobrir. Se você tiver uma tatuagem toda colorida, você vai cobrir os traços pretos com salmão e os outros traços de outras cores com a cor complementar. Por exemplo, você tem uma figura que tem azul, o azul você vai cobrir com laranja. Se na sua figura tiver vermelho, você vai cobrir com verde e assim por diante. Se você tiver então espinha, acne e rosácea, tudo de tonalidade vermelha, você vai cobrir com verde. Se você tiver manchas de sol, melasma, vitiligo, que são marrons, você vai usar o corretivo salmão ou o lilás. Você tem que fazer o teste para saber qual dos dois vai cair melhor. As olheiras variam muito de cor. As esverdeadas devem ser cobertas com salmão. As roxas devem ser cobertas com amarelo ou com salmão. As azuladas com salmão também. Então não sei se deu para perceber, mas para olheiras, o que a gente pode considerar como um corretor universal seria o salmão. Só que você tem que usar muito pouquinho produto, uma camada muito levezinha, porque senão você vai ter dificuldade para cobrir essa cor complementar que você está usando. Por exemplo, você tem uma espinha e você quer cobrir, você passou verde, mas se você exagerar, você vai ter dificuldade para cobrir esse verde. E em vez de aparecer o vermelho da espinha, vai aparecer o verde, e você vai parecer o Hulk quando você sair por aí. Use bem pouquinho, o suficiente para anular aquela cor, com um pincel pequeno, de precisão, só no local que você quer cobrir. A segunda fase é a fase da cobertura. Você precisa ter uma base ou, de preferência, um corretivo muito bom da cor aproximada do local. Se for o seu rosto, você vai ter que usar algo que seja bem da cor da sua pele no rosto. Se for aqui nessa parte de dentro do braço, que geralmente é bem mais claro do que o rosto, o produto já vai ter que ser mais claro do que o que você usaria aqui. Se for na sua perna, uma tatuagem, por exemplo, eu tenho uma tatuagem no meu tornozelo. Eu não posso usar a base ou o corretivo que eu uso no meu rosto, porque a cor é diferente. Tem que usar uma cor que seja a mais próxima possível da pele ali em volta, que você quer cobrir. Da mesma forma que o corretor ou o corretivo colorido, esse corretivo ou base você vai precisar usar em bem pouca quantidade para não ficar uma camada grossa demais. E você vai construindo camadas. Começa com uma camada bem fina, que provavelmente não vai cobrir tudo, e entre uma camada e outra você vai esperar secar e vai colocar um pó bem fino e que não adicione cor. Não serve esse pó compacto normal colorido para rosto. É melhor um pó translúcido ou, melhor ainda, o pó da Renata Mais, de que eu já falei no outro vídeo, que é bem fininho, não é caro, não adiciona cor e vai dar um resultado ótimo. Para que você vai precisar desse pó? Para tirar o brilho da base ou do corretivo. Você vai passar esse pozinho, depois que tiver tudo bem seco, bem assentado, você vai fazer uma segunda camada de corretivo. Como é que você vai fazer essa aplicação? Não pode ser arrastando, porque senão você vai varrer o corretivo colorido e tudo que tiver por cima dele também. A partir do momento em que você coloca o corretivo colorido com batidinhas do pincel bem no local onde você quer, você vai vir com batidinhas do corretivo cor de pele com a esponja umedecida com água termal, ou melhor ainda, com o Fix Plus da MAC. Para que isso? Para que o produto não grude na esponja, para que a esponja vá fazendo um efeito de pontilhado e o produto continue ali onde você colocou. Você vai colocando o corretivo com batidinhas, inclusive em volta do local onde você colocou o corretor.
Se você achar que o resultado ainda não está 100%, você coloca mais corretivo, sempre em pouca quantidade, com batidinhas, depois coloca o pó rosinha, também com batidinhas, espera, dá uma olhadinha, depois que oxidar tem que dar um tempinho para ver se ficou bom ou se vai continuar aparecendo, depois você repete a operação até que você considere que o resultado ficou maravilhoso. E se foi no seu rosto que você precisou fazer isso, depois que a pele ficou toda igualada, você pode vir com um pouquinho de blush, onde você pegaria sol e ficaria com uma corzinha corada, pode ser blush em pó ou, melhor ainda para ficar mais natural, blush em creme. Aplica com batidinhas da esponja também, importante, a esponja limpa, e Bepantol nos lábios para hidratar, só isso. Ou, se você preferir, você já faz uma maquiagem ali mesmo, mas sempre com muito cuidado, com batidinhas, para não tirar o produto de cima do local que você quis disfarçar. A única coisa que você talvez tenha dificuldade para disfarçar é acne, ou qualquer outra coisa que tenha textura, que não deixa a pele mais lisinha. Talvez a acne continue aparecendo, só que não vai mais aparecer toda vermelha, vai aparecer cor de pele, o que já é um progresso. Se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no canal da Renata Mais, ou faça o curso dela. Foi no curso dela que eu aprendi a fazer esse tipo de camuflagem. Você vai gostar. E na semana que vem, retomando a playlist sobre assuntos bíblicos, a gente vai falar a respeito de sofrimento. Por que a gente sofre? Isso é culpa de Deus? Quer saber? Semana que vem a gente vê.